Então vamos relembrar aí umas coisinhas. Nós falamos na aula passada sobre os hormônios e estamos falando, né, ao longo das aulas, estamos falando sobre várias questões importantes para esse despertar da nossa consciência, para esse despertar da nossa atenção, para esse despertar do nosso estado de presença. Tudo isso é muito importante, né? E faz com que a gente consiga compreender como é o funcionamento do nosso corpo. Até porque, como a gente disse, o corpo ele é um templo que abriga o Espírito Santo. Então a gente não pode deixar que o corpo opere sozinho sem estarmos conscientes, porque aí nós vamos simplesmente deixar como um barco à deriva. O barco à deriva, ele vai indo sem uma pessoa para direcioná-lo, ele pode ir para qualquer lugar. E aí o nosso organismo, sendo um barco à deriva, sem que a gente esteja presente, né, vivendo as emoções, sentindo as emoções e tentando ao máximo coordenar tudo isso dentro da gente, aí ele vira um barco à deriva e tende a entrar num estágio de doenças, né, de dores, de sofrimento. Então, a gente hoje vai fazer uma prática de meditação, aonde nós vamos entender a meditação dentro dos movimentos do nosso corpo. Então eu pedi para que vocês colocassem uma roupa mais leve, para a gente poder fazer uma prática de movimento corporal. E não é só uma prática de movimento corporal, é uma prática de consciência corporal. Esses estados de consciência corporal, eles são imprescindíveis, porque aí a gente consegue compreender como é que eu levo essa prática de meditação para outros momentos da minha vida, para outras situações, não só para um momento em que eu vou fazer um trabalho corporal, né, uma prática corporal. Mas imagine que você está dentro de um ônibus, indo para algum lugar, aí começa a doer a coluna e aí você começa a fazer algum movimento para deixar o seu corpo mais leve, né? Então você começa a perceber a sua respiração, você começa a perceber o seu corpo, né? Então a meditação do movimento é a própria prática do movimento associado às técnicas de respiração. Então, quando a gente estiver fazendo essa prática, nós vamos associar a respiração junto com o movimento, porque aí a gente está trabalhando aqueles pilares da meditação, né? Lembra os 3 pilares da meditação que a gente falou lá no comecinho? Que é a respiração consciente, que é o relaxar do corpo e a observação, observar a nossa mente, observar o nosso corpo. Então, o importante dessa prática meditativa é justamente o estado de presença, o seu estado de presença ali em cada movimento, em cada situação, em cada ação que você estiver realizando, que você for realizar. E o quanto a sua respiração pode estar ali controlada, né, sendo controlada, porém de uma forma bem natural. Então você vai manter a sua respiração natural e você vai manter o seu corpo em relaxamento, sempre fazendo esses movimentos de uma forma bem consciente. Então o objetivo dessa prática, e não só dessa prática, mas é como eu disse, é conseguir carregar essa técnica, né, para outras situações do dia a dia, é quando a gente consegue unir, né, o corpo, a mente, nesse estado de consciência mais pleno, mais presente.
e operando em conjunto. Então, o corpo e a mente vão estar juntos para que ambos possam trabalhar dentro da sua perfeição, operando de maneira a encontrar esse equilíbrio e o bem-estar do próprio corpo e da mente. Então, o que é o equilíbrio, né? Quando a gente desenvolve o equilíbrio, a gente estava falando com a Edna sobre... eu estava falando para a Edna sobre essa questão do equilíbrio, né? Eu posso valorizar o meu trabalho, mas eu preciso também valorizar esses estados de autoconhecimento. Justamente a busca, né, a minha busca pelo meu bem-estar é importante porque eu estou encontrando equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não só vou valorizar o meu trabalho, o meu ganho financeiro, como eu também vou valorizar o meu corpo e esse entendimento de que eu preciso estar presente, vivenciando as situações e sentindo como é que o meu corpo reage, para que eu possa ir ajustando a vida de acordo com aquilo que o meu corpo pede. Então, esse equilíbrio, ele é uma coisa que é constante, a gente não para de buscar esse equilíbrio, né? Então, sempre eu vou observar como é que o meu corpo está, como é que está a minha mente, e eu vou tentando encontrar esse equilíbrio para ter essa sensação de paz interior, de equilíbrio mental e de bem-estar, né? A gente não está fazendo isso para ser triste, a gente está fazendo tudo isso para buscar felicidade, né? Para buscar felicidade do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro, né? Então é por isso que a gente tem que desenvolver esses estados de consciência. E quando a gente fala, quando eu falo sobre essa meditação em movimento, né? Que é justamente esses movimentos que vão ser percebidos pela mente. E o que é essa percepção da mente? É eu ativando todos os estímulos sensoriais do meu corpo para eu poder perceber o que está acontecendo. Então eu acho que vocês nunca devem ter percebido, ou talvez de forma instintiva, quem sabe, mas percebido como é que dobram os dedos, como é que funcionam as minhas articulações, como é que funciona todo esse sistema de movimento do meu corpo, da onde vem o comando, né? Que energia é essa que faz movimentar? A partir do momento que eu desejo, eu tenho um pensamento e o meu corpo ele se movimenta, mas isso não é automático, é algo que realmente precisa de um comando, e tem toda uma complexidade ali para desenvolver uma energia. Então vamos lá. Primeira coisa é você sentir os seus pés. Então você vai apoiar os seus pés bem firmes no chão e vai olhar para eles. Então olha para os seus pés. Olha para os pés e vai movendo o corpo de um lado para o outro, bem devagar, e vai sentindo os pés apoiados no chão e vai percebendo que tem uma partezinha do seu pé que não toca no chão. Se você fechar os olhos e você sentir o teu pé, ele por completo, você vai conseguir perceber que tem um pedacinho do seu pé que toca no chão e tem um outro pedacinho que não toca no chão. Então vai percebendo também os seus dedos. Como é que os dedos estão apoiados no chão? Percebe também os calcanhares. E aí agora você vai perceber a sua respiração. Veja aí se você está respirando ou não. Se não estiver respirando, então você começa a respirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Sempre. Nós estamos meditando, a gente não está fazendo exercício físico. E aí a gente vai sentir a respiração passando pelas narinas
E a gente vai mexendo então os pés, vai sentindo os calcanhares. Agora eu vou fazer um movimento com os pés e eu vou colocar um pé apoiado no chão, o outro pé para frente. E vou fazer uma bolinha com o pé, movimento de bolinha, dá para ver? Uma bolinha com o pé. Faço um movimento para movimentar a articulação. E aí nesse movimento você vai sentir o que é que está acontecendo com esse giro. O que você está movimentando? Então faz esse movimento bem lento. Aí imagina que a cada vez que o seu pé vem para cima, você inspira. Cada vez que o seu pé for lá para baixo, você solta o ar. Vem o pé para cima, inspira, soltando o ar, ele desce. Deixa um pouquinho mais aqui o celular. Tudo bem? Agora vamos trocar de lado? A gente fez com um pé, agora a gente vai fazer com o outro. Mas antes, para um pouquinho, fecha o olho. E percebe qual é a diferença do pé que você movimentou para o outro pé. O pé que você mexeu, o outro pé você não mexeu ainda. E dá uma diferença. Continua respirando sem prender o ar. E agora a gente vai fazer do outro lado. Vamos lá. Leva o pé para frente e aí a gente começa a movimentar, fazendo um movimento circular com o seu pé, jogando toda a tensão do teu corpo em cima da perna que está no chão. Faz esse movimento circular com o pé, observando o que é que está acontecendo com o pé. E fazendo a respiração acontecer junto com o movimento. Então, quando o pé for para cima, a gente inspira. Quando ele for para baixo, a gente solta o ar. E aí eu paro esse movimento, ajusto o peso do corpo igualmente entre os dois pés. E aí eu fecho os olhos 1 minuto. E eu vou sentir o que foi que aconteceu com os meus pés. Vai observando lá dentro deles. Na articulação, o movimento dos músculos. E aí agora a gente vai fazer um outro movimento que é com as mãos. Eu vou cruzar os dedos das mãos e eu vou colocar as palmas para frente. Vou empurrando até que eu consiga esticar os cotovelos. Mas coloca na altura do ombro, tá? Não põe a mão lá em cima ainda, é na altura do ombro. E aí aqui você vai observando o seu corpo, observando o alongamento dos seus dedos, observando que esforço você está realizando aí para manter os braços nessa altura. Observe se a sua respiração ela foi comprometida ou não. E aí agora a gente solta as mãos e você relaxa os ombros. Vamos fazer agora o movimento com os braços por inteiro. Então eu vou inspirar e vou levar os braços lá em cima
primeiro apontando os dedos nos ombros e depois eu levo as mãos lá em cima. Aqui eu faço inspirando. Depois, soltando o ar, eu boto a mão novamente nos ombros e desço os braços até a lateral do tronco. Inspirando, braços nos ombros, eleva lá em cima. Soltando o ar, eu venho com a mão até o ombro e desço, inspirando. Soltando o ar. Inspirando. Soltando o ar. Continua esse movimento observando o esforço dos seus músculos para fazer esses dois movimentos com o braço. Observa também como é que ficou a atenção da sua mente enquanto você está realizando esse movimento. A sua mente está concentrada onde? Na sua respiração, no que você tem que fazer daqui a pouco, ou no que você já fez, ou no que não fez ainda. Onde é que está a sua mente enquanto você faz esse exercício? Traga sua mente para viver esse momento. Agora, descansa os braços lá embaixo, solta o peso dos ombros, solta e relaxa o peso dos braços. Continua respirando sem prender o ar. Então eu vou fazer agora um movimento só com um braço. Eu vou trazer a mão na altura do ombro e eu vou girar o tronco de lado. E vou esticar esse braço lá para o outro lado. Soltando o ar, eu coloco a mão em cima do ombro e desço, alinho o corpo. Novamente, inspira, sobe, solta o ar e desce. Inspira, sobe e vai lá de lado, solta o peso da cabeça e alonga a lateral. Sente abrir toda essa lateral aqui do seu tronco, axila, costela, cintura. Soltando o ar, volta. Continua. Agora pausa um pouquinho, observa a lateral do corpo que você movimentou e a lateral do corpo que você ainda não movimentou. Se você fechar os olhos, você consegue perceber que o lado que você alongou ficou maior, ficou aquecido e do outro lado ainda não. Ainda está pequeno, está encurtado. Vamos trabalhar agora esse lado. Inspirando, mão no ombro. Inspira mais um pouco, alonga de lado. Soltando o ar, mão no ombro e desce. Inspira, sobe e alonga de lado. Abre bem a axila, abre bem a costela, alonga bem a cintura. Soltando o ar, volta. E continua fazendo esse movimento. Sente o que está acontecendo com o teu corpo. Quais são os músculos que você utiliza para realizar esse movimento?
Como é a sensação da abertura lateral? Se você consegue coordenar a respiração junto com o movimento. E para na próxima expiração. Agora a gente vai movimentar só a cabeça. Então eu vou fazer esse movimento levando o olhar por cima do ombro, sem mexer o ombro de lugar, tá? Então eu mantenho meu corpo parado, meu tronco parado, meus ombros bem firmes. E aí na hora de inspirar... Não estou vendo a cabeça. Não está vendo a cabeça. E agora? Ainda não. Não está vendo a cabeça. Melhorou? Agora dá. Então vamos lá. Desliga o seu áudio. E vamos lá de novo. Você começa fechando os olhos um minuto, sentindo o seu corpo, observando a estabilidade dos seus ombros, observando o alinhamento e a estabilidade do seu tronco. E aí você vai fazer o giro, levando o olhar por cima do ombro, alongando a lateral do seu pescoço. E vai voltando e centraliza. E agora a gente vai fazer para o outro lado. Leva o olhar por cima do ombro. E vai voltando e centraliza. Vamos fazer junto com a respiração. A gente inspira, levando o rosto de lado. Soltando o ar, a gente centraliza. Inspira, leva para o outro lado. Soltando o ar, vem ao centro. Continua. Inspirando, leva para o lado. Soltando o ar, volta. Inspira, vai para o outro lado. Soltando o ar, volta. Continua esse movimento e vai observando todos os músculos que são utilizados para realizar essa prática. Quais músculos estão sendo alongados, principalmente no pescoço, no ombro. E aí você fecha os seus olhos e sente o movimento. Não é só para realizar o movimento, mas é para imergir dentro do próprio movimento. E agora a gente para centralizando. Eu vou fazer agora um outro movimento de levar agora o tronco para frente, numa flexão de coluna. E aí, para isso, eu vou respeitar o limite do meu corpo, simplesmente descendo até aonde eu puder. Não é para levar a mão até o chão, mas você vai respeitar o seu corpo, porque a gente está fazendo um movimento de autoconhecimento, a gente está trabalhando a consciência corporal. Então a gente vai levar as mãos lá em cima, até a linha da cabeça e soltar, flexionando o corpo lá na frente. Inspirando, vão os dois braços juntos lá em cima. Soltando o ar, a gente desce e as mãos vão lá embaixo. Inspirando, sobe. Soltando o ar, desce o tronco, vai até o seu limite. Inspira, sobe.
Soltando o ar, desce. Inspirou, subiu. E agora desce só o braço. Desce só o braço. Mantém o tronco elevado. Observa como é que ficou a sua coluna, como é que ficou a lombar. Vamos afastar um pouquinho mais os pés. E aí você vai observar qual é a diferença das pernas nesse jeito e do jeito anterior que você estava. Fecha os olhos e perceba o teu corpo. Perceba como é que ficou o ritmo do seu corpo, se existe um equilíbrio ou se está um pouquinho difícil. E agora eu vou fazer o movimento de descer, tentar encostar lá no pé, tá bom? Então eu vou levar os dois braços lá em cima. E vou descer soltando o ar, levando o tronco na direção do pé. Subo inspirando de novo e desço os braços, tá bom? É um ciclo, vamos lá. Calma, nós estamos meditando, nós não estamos fazendo exercício físico. Então a gente precisa, nesse momento, de autoobservação. Não tem um objetivo a ser alcançado, mas sim o movimento a ser observado. Então, primeiro, inspira, leva os braços lá em cima. É um ciclo, tá? Soltou o ar, vai lá na direção do pé. Inspirou, vem para cima. Soltou o ar, desceu o braço. Só o braço. Ok? Isso é um ciclo que a gente realizou. Nós vamos continuar fazendo 3 ciclos para cada perna. Primeiro a perna esquerda e depois a perna direita. Então eu vou fazer 3 ciclos de cada. Inspirando, levo o braço lá em cima. Soltando o ar, vou lá no meu pé esquerdo. Inspiro, venho para cima de novo, soltando o ar, eu desço o braço. Ciclo 1. Inspiro, sobe o braço, soltei o ar, levando a mão lá no pé esquerdo. Inspiro, subi o braço de novo, soltou o ar, desce o braço. Ciclo 2. Inspiro, vou lá em cima, soltei o ar, pego no pé esquerdo, inspirei, vou lá em cima, soltou o ar, ciclo 3. Fecha os olhos, percebe a diferença da tua perna esquerda para a perna direita. A gente trabalhou a perna esquerda. Agora a gente vai fazer na direita, mas observa antes. O que é que você consegue perceber de diferente de uma perna para outra? Vamos fazer agora na perna direita. Inspiro, vou lá em cima. Soltando o ar, levo a mão na direção do pé direito. Inspiro, subo os dois braços juntos. Soltando o ar, eu relaxo. Inspiro, levo os dois braços lá em cima. Soltando o ar, levo a mão na direção do pé. Inspiro, subo o braço. Solto o ar e desce o braço. Desce só o braço, Edna, você está fazendo errado. Edna, para e observa. Um ciclo
A gente já está no segundo ciclo da outra perna. Você ainda está fazendo errado. Vamos lá. Inspira, observa, inspira. Leva o tronco lá embaixo. Volta inspirando. Braço lá em cima. Solta o braço. Isso. Relaxa. Fecha os olhos. Percebe a diferença entre as duas pernas. Percebe a diferença entre a perna direita e a perna esquerda. Como é que ficou a sua coluna? Agora a gente junta novamente os pés. E a gente vai colar pé com pé. Os dois pés bem coladinhos, bem juntos. E você, antes de qualquer coisa, vai deixar os braços bem estendidos e alongados na lateral do seu corpo. E observa o que foi que mudou na sua postura de juntar os dois pés coladinhos, osso com osso. Quais foram as mudanças, as modificações que o seu corpo está pedindo para fazer agora? Agora a gente vai juntar as duas mãos na frente do peito e vai levar as duas mãos juntas lá em cima. Olha, sente o contato da palma da mão, dos dedos e vai levando lá em cima. Estica bem, imaginando que tem alguém puxando os seus braços lá em cima. E continua respirando. Estica bem, alonga bem os braços. Observa a sua respiração, como é que fica. Observa como é que você percebe o alongar do seu corpo. E agora vai descendo, os braços descem, você afasta os pés. E aí agora vocês vão sentar na cadeira. Vamos lá, puxar a cadeira novamente. E a gente vai sentar na cadeira. E aí, nessa posição, nós vamos adotar a postura meditativa, que é os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre os joelhos, e eu vou começar fechando os olhos para eu me desligar do mundo externo e observar só o que está acontecendo por dentro. E aí eu vou começar a sentir como é que está o meu corpo depois de todo esse trabalho realizado. Você consegue comparar quando você começou a prática e quando você terminou a prática? Você consegue observar e lembrar como é que você estava antes de começar e como é que você está se sentindo agora? Você consegue observar como é que estão os seus músculos, as suas articulações, as mãos, os pés? Você consegue observar como é que está a sua respiração? E você consegue observar como é que está a sua mente nesse momento?
Você consegue observar a quantidade e a qualidade de pensamentos que estão passando pela mente agora? Você consegue comparar o antes e o agora dos seus pensamentos, da sua mente? Você consegue observar e sentir o seu corpo? Você consegue se desligar do mundo externo e se reconectar com o seu mundo interior? Se reconectando com a sua respiração, com o seu corpo, com todas as manifestações dos seus músculos, das articulações, dos nervos, da pele. Sinta a sua respiração, sinta o ar passando pelas narinas, sinta o ar entrando pela garganta, preenchendo todos os espaços do seu peito, do seu pulmão, inflando o seu abdômen, expandindo as suas costelas. E agora respira bem profundo. E vai voltando a sentir o seu corpo assentado nessa cadeira. E vai movimentando o seu corpo novamente. Vai espreguiçando e bocejando para despertar. E aí vai abrindo os olhos. E aí eu quero que vocês venham até aqui para a gente conversar um pouquinho.